1º de julho de 1916. Os soldados britânicos do Somme saem das trincheiras em direção ao arame farpado e ao fogo das metralhadoras. 20.000 morrem no primeiro dia, com um total de 60.000 baixas. Corpos se acumulam na terra de ninguém, oficiais apitam e homens marcham para a morte em fileiras. É assim que a guerra funciona em 1916. Agora imagine de forma diferente. Um tanque M1 Abrams atravessa a terra de ninguém. Metralhadoras alemãs abrem fogo. Os projéteis ricocheteiam na blindagem composta como gotas de chuva. O canhão de 120 mm gira e dispara. Assim que o bunker alemão que matou 3.000 soldados britânicos ontem deixa de existir, o tanque continua avançando atrás dele. A infantaria moderna do Exército dos Estados Unidos avança, não em fileiras organizadas, mas em formações dispersas, com coletes à prova de balas e carabinas M4. Soldados alemães e trincheiras enfrentam um inimigo de um século à frente. Isso ocorre ao colocar o exército moderno dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, mantendo sua tecnologia. Mais de 485.000 soldados da ativa, com equipamentos do século XXI, enfrentando arame farpado, trincheiras e táticas de 1916. A questão não é se eles venceriam, mas quão rápido a Primeira Guerra Mundial acabaria. Ora 1. O bombardeio que não acontece. Na batalha original do Somme, os britânicos dispararam 1,5 milhão de projéteis de artilharia ao longo de 7 dias. A maioria errou o alvo, muitos foram falhas. Os bunkers alemães sobreviveram quase intactos. O bombardeio moderno é diferente. Os sistemas de foguetes M270 MLRS ficam a 24 km atrás das linhas. Eles disparam foguetes guiados por GPS que caem a menos de 3 metros do alvo. Cada bunker alemão, cada posição de artilharia, cada posto de comando foi identificado por reconhecimento de drones e imagens de satélite. Cada alvo recebe um foguete. As 0600-200 foguetes são lançados juntos, formando um arco sobre a terra de ninguém em velocidade supersônica. Os soldados alemães ouvem sons parecidos com a artilharia, mas mais altos, próximos e vindos de todos os lados. Os impactos são precisos. Cada posição defensiva alemã explode simultaneamente. Bunkers que sobreviveram a 7 dias de bombardeio em 1916 são vaporizados por ataques de precisão. Os comandantes alemães tentam entender o ocorrido. São treinados para bombardeios de artilharia, barulhentos, aleatórios, poucos acertos, muitos erros. Mas agora é diferente, isso é toda a linha defensiva deles desaparecendo em 60 segundos, às 06h15, a primeira linha de defesa alemã deixou de existir. Ora 2. O avanço que não para quando o apito soa. Em 1916, os soldados britânicos caminhavam em direção às linhas alemãs. Eles caminhavam porque correr quebraria a formação. A maioria morreu antes de cruzar 50 metros. Hoje não. Helicópteros de ataque. Apache aparecem sobre a terra de ninguém. Os soldados alemães olham para cima e veem helicópteros blindados a 240 km por hora, armados com canhões de 30 mm e foguetes. Toda posição alemã que atira é identificada e eliminada de imediato. A imagem térmica do Apache vê através da fumaça e gás. Um ninho de metralhadora alemão que teria matado centenas é destruído. Antes de disparar 20 tiros, os tanques M1 Abrams atravessam a terra de ninguém. O arame farpado é esmagado sob 70 toneladas de blindagem composta, a artilharia alemã atira desesperadamente, mas os projéteis ricocheteiam. Projéteis alemães de 77 mm e 150 mm não penetram. A blindagem foi feita para deter disparos de tanques soviéticos. Soldados alemães atiram contra os tanques, mas os tiros de Mauser ricocheteiam na blindagem. Então, os canhões de 120 mm dos Abrams disparam. Cada disparo destrói grandes partes da trincheira. Os soldados alemães, veteranos desde 1914, não conseguem compreender o que veem. Atrás dos tanques, a infantaria avança em formações dispersas, movendo-se taticamente com campos de tiro sobrepostos. Os soldados alemães, corajosos o suficiente para atirar, enfrentam carabinas M4 com miras ACOG, atingindo precisão a 400 metros. Algo impossível em 1916. A 0800, as forças americanas já penetraram 8 km no local original do Somme, enquanto as forças britânicas avançaram 1,5 km em 5 meses. Forças modernas fazem isso em 2 horas, com 43 baixas, todos feridos, nenhum morto. Hora 6. A resposta alemã falha. Comandantes alemães contra-atacam. Uma divisão, 15.000 homens com artilharia, avança em direção às posições americanas. Eles são detectados por vigilância de drones. A 16 km de distância, os alemães marcham em formação, colunas fechadas nas estradas, artilharia puxada por cavalos. Oficiais a cavalo, a artilharia americana ataca a 32 km de distância. Obuseiros M777 disparando projéteis guiados por GPS. Cada projétil atinge um alvo específico. Baterias de artilharia alemãs explodem antes de disparar e postos de comando são destruídos antes de emitir ordens.
Então os A-10 Warthogs aparecem, e os soldados alemães veem aeronaves totalmente diferentes das de 1916. Quando os A-10 metralham a coluna com canhões de 30mm disparando projéteis de urânio empobrecido a 3.900 tiros por minuto, nada resta para ser identificado. Depois disso, o contra-ataque alemão desmorona em 30 minutos. As baixas ultrapassam 80%. Baixas americanas, 6 feridos. O alto comando alemão recebe relatórios que não fazem sentido. Uma divisão inteira destruída por artilharia invisível e máquinas voadoras impossíveis. Dia 2, superioridade aérea. A Força Aérea Alemã aciona caças Fokker D-8. Os melhores decolam. A Alemanha tem velocidade máxima de 185 km por hora, metralhadoras duplas. Eles encontram o F-35 Lightning II, mas os pilotos alemães nunca os veem. A tecnologia stealth os torna invisíveis. Os alemães só percebem o ataque quando suas aeronaves explodem, atingidas por mísseis lançados a 48 km fora do alcance visual. Em 20 minutos, a Alemanha perde 47 aeronaves sem acertar um disparo. Sobreviventes fogem e relatam ter visto aviões fantasmas. O alto comando alemão mantém a força aérea em solo. Não faz sentido enviar pilotos para a morte certa. Atualmente, aeronaves americanas operam com impunidade, tropas alemãs são monitoradas em tempo real, linhas de suprimento destruídas e quartéis generais atacados antes da emissão de ordens. Primeira semana, o colapso. No 7º dia, a linha defensiva alemã já havia colapsado completamente. O sistema de trincheiras que resistiu por 3 anos agora virou apenas valas e crateras. As forças americanas avançaram 130 km e se aproximam da fronteira alemã. As unidades alemãs recuam em desordem, com suprimentos destruídos, comunicações arruinadas e moral quebrado. Enquanto isso, os bombardeiros B-2 Spirit destruíram a capacidade industrial alemã, atingindo com precisão fábricas no Vale do Ruhr, depósitos de munição e centros ferroviários sem serem detectados pelas defesas alemãs. Na Primeira Guerra Mundial, o bombardeio estratégico era ineficaz devido à falta de precisão. Hoje, bombardeiros modernos atingem prédios específicos sem danificar a infraestrutura próxima. A liderança alemã enfrenta a realidade. Suas trincheiras não conseguem parar os blindados americanos, sua artilharia não consegue atingir as forças americanas, sua força aérea não consegue desafiar a superioridade americana. Sua indústria é desmontada e o exército se desintegra. Kaiser Guilherme II convoca reuniões de emergência. Eles apresentam 3 opções: continuar lutando e ver a Alemanha ser destruída, pedir a paz ou usar armas químicas. Em desespero. Eles escolhem a paz, o armistício. Em 15 de julho de 1916, a Alemanha solicita um armistício. A guerra, que historicamente durou até novembro de 1918, termina em 2 semanas. As baixas americanas somam menos de 300 feridos, nenhum morto. As baixas alemãs ultrapassam 150 mil mortos. As outras potências centrais, Áustria, Hungria e Império Otomano, rendem-se imediatamente. Eles viram a Alemanha ser destruída por um inimigo aparentemente invencível. A Primeira Guerra Mundial acaba em julho de 1916, não em novembro de 1918. 2 anos e meio de guerra evitados, milhões de vidas salvas. A Revolução Russa talvez não ocorresse. A pressão da guerra não faz o governo do czar colapsar. O Tratado de Versalhes não humilha a Alemanha porque ela se rendeu antes da destruição total. A ascensão de Hitler seria menos provável. Sem a Primeira Guerra Mundial até 1918, a gripe espanhola talvez não se espalhasse do mesmo modo. O vírus matou 50 milhões, espalhando-se também pelos movimentos de tropas e acampamentos militares lotados. Os impérios coloniais não colapsam igual, pois Grã-Bretanha e França não chegam ao limite do desgaste. Durante 4 anos, o Império Otomano poderia sobreviver em vez de se fragmentar no atual Oriente Médio. Sem a guerra levando o governo czarista ao colapso, a trajetória política da Rússia muda totalmente. A Revolução Bolchevique ou não acontece, ou acontece de forma diferente. Sem União Soviética, toda a Guerra Fria nunca ocorre. O século XX fica completamente diferente. A verdade é que o exército moderno dos Estados Unidos enfrentando o da Primeira Guerra Mundial não seria nenhuma luta. Mostra como a tecnologia cria lacunas de capacidade insuperáveis. As táticas da Primeira Guerra Mundial usavam tecnologia de 1916. As trincheiras eram eficazes porque metralhadoras impediam o avanço e o arame farpado não podia ser removido sob fogo. Hoje, a tecnologia tornou isso irrelevante. Tanques ignoram arame farpado e metralhadoras. Artilharia de precisão destrói bunkers que resistiram ao bombardeio de 1916. Aeronaves trazem inteligência e poder de fogo em 1916, impedindo reação dos exércitos. Não se trata de coragem. Soldados da Primeira Guerra Mundial mostraram coragem incrível. Não se trata de táticas.
Os comandantes alemães e franceses eram profissionais habilidosos. A questão é a tecnologia, criando capacidades que simplesmente não existiam. Um pelotão de infantaria atual possui mais poder de fogo que um batalhão de 1916. Um tanque moderno destrói divisões inteiras. Uma força aérea moderna alcança em horas o que os bombardeios de 1916 nunca conseguiram. O exército moderno dos Estados Unidos poderia acabar com a Primeira Guerra Mundial em 2 semanas. Quase certamente, a diferença tecnológica é tão grande que as forças de 1916 não conseguem resistir de forma eficaz. Eles não conseguem ver aeronaves modernas, não conseguem penetrar blindagens modernas, não conseguem combater táticas modernas. A lição não é que os soldados da Primeira Guerra Mundial eram inadequados. Eles lutaram com coragem extraordinária e usaram a melhor tecnologia disponível. A lição é que um século de avanço na tecnologia militar cria lacunas que a coragem não consegue superar. A história não se importa com lutas justas, só com resultados, e o desfecho das forças do século XXI contra as defesas de 1916 já está decidido antes do primeiro tiro. Os soldados nas trincheiras do Somme nunca tiveram chance. Eles estavam lutando contra um século no futuro, e o futuro vence de forma decisiva, brutal e rápida todas as vezes.